começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um. Graça e paz, amados. É com muita alegria que estou à frente deste culto. Quero agradecer a Meire pela oportunidade de estarmos em comunhão com os irmãos, mesmo pela internet, porque essa pandemia nos afastou pessoalmente, mas facilita bastante estarmos nos vendo, estarmos compartilhando uns com os outros. Hoje um culto especial, por ser um culto de Santa Ceia, do qual nós vamos estar em comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. Quero de antemão agradecer a participação de alguns irmãos que vieram partilhar um pouquinho conosco, deste culto especial, e também agradecer o desempenho de cada um deles. Teremos agora os nossos momentos de adoração com a nossa irmã Miriam. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Eu quero ler o Salmo 125, verso 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo. Amém, Jesus. Amém. Agora nós vamos fazer uma oração de adoração. Então, oremos ao Senhor. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, misericordioso Deus, aqui estamos, Senhor, reunidos, cada um nas suas casas, Senhor, devido ao problema que estamos passando, mas nós estamos, Senhor Deus, com os nossos corações e a nossa fé ligados, Senhor, em Ti. Ó Senhor Deus, venha abençoar a cada um de nós, socorre-nos nas nossas necessidades. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, para te prestar um culto de adoração, Senhor. Queremos te adorar na beleza da tua santidade, Pai. Só o Senhor é Deus. Ó Senhor, Pai, recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso culto, Senhor. Ó Pai de amor, sê com cada um dos irmãos que estão, Senhor, assistindo e te prestando esse culto de adoração. Ajuda cada um, Senhor. Entra com a sua providência na vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Senhor Deus, quero te pedir uma bênção especial para os enfermos, Senhor, os irmãos da nossa igreja. Abençoe a cada um, Senhor. Entra com a sua santa providência na vida de cada um. Sê com cada um das famílias, Senhor, que fazem parte da Igreja Metodista Itaquera e as do Tatuapé, Senhor. Sejam todos abençoados para a honra e glória do teu santo nome. Senhor Deus, recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração.
Eu te adoro, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te adoramos, Pai, pois só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor, e toda adoração. Ajuda-nos, perdoa-nos e guarda-nos em nome de Jesus Cristo Salvador. Amém, Jesus. Amém. Cantemos agora o hino de adoração, o hino de número 110 do nosso hinário evangélico. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emmanuel, que onipotente prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emmanuel. Só Deus merece culto perene, vinde não cesse o teu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Emmanuel. Amém. Agora teremos nossos momentos de confissão, aqueles momentos onde nós nos colocamos diante de Deus para possamos abrir o nosso coração. Nosso momento de confissão será feito pela nossa irmã Nídia. A paz de Cristo, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu fui convidada para falar sobre a confissão dos nossos pecados. Então eu vou ler 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas as injustiças. Então, meus irmãos, Deus usa a oração para fazer milagres. Deus ouve a oração sincera. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, neste momento, nós estamos pedindo perdão, Pai, pelos nossos pecados e colocando as nossas vidas debaixo da sua autoridade e assim recebendo o seu perdão e as suas bênçãos. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe somos gratos, Senhor, por todo o seu cuidado para conosco. Que Deus nos abençoe e nos guarde de todos os males. Amém. Entoemos neste momento o hino de número 183. Tudo a ti, Jesus, consagro tudo, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei.
a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Tudo a ti, Jesus, consagro, quanto gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo deixarei, tudo entregarei. Sim, a ti, Jesus bondoso, sempre seguirei. Amém. Nossos avisos não. Os nossos avisos são os de sempre. Terças e quartas-feiras, às 20 horas, com a nossa pastora pelo Zoom. Domingo pela manhã, escola dominical. E também os nossos cultos à noite pelo YouTube ou WhatsApp, assim como os irmãos preferirem. E gostaríamos também de estar fazendo convite para que os irmãos participem um pouco mais desses encontros pela internet. Quando falamos que não temos tempo, hoje temos tempo até de sobra, né? Ficamos aí buscando tempo para fazer alguma coisa ou desesperados porque temos tempo demais. Então vamos participar, vamos compartilhar esse tempo com os nossos irmãos, com o grupo de terça e quarta, e mesmo na escola dominical, às 10 horas de domingo, então terças e quartas às 20 horas, e que possamos ter um pouco mais de participantes para estarmos compartilhando um pouco mais dos nossos estudos, né, que estamos falando da palavra de Deus. Nesses momentos nossos de ofertório, se você quiser enviar seu dízimo, sua oferta, porque apesar da pandemia as contas não param, a vida que segue e temos que estar honrando com os nossos compromissos financeiros. Se você quiser, então, estar enviando o seu dízimo, sua oferta, é só você enviar por essa conta que aparece aqui na tela, que é da Igreja Metodista, da nossa igreja, e você pode assim estar colaborando, né? Devolvendo um pouquinho do muito que Deus tem lhe dado. Senhor irmãos, queria parabenizar os aniversariantes desse mês, que é a Dona Célia, a Mayra, a Estela, a Solange Bessa, o Matheus Figueira e o Eduardo, marido da Valéria. Parabéns para vocês, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, e agradeço pelos visitantes de Tatuapé e continuar assistindo nossos cultos online. Agradeço mesmo, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, que o Senhor continue abençoando as vidas dos nossos visitantes, que eles possam se sentir acolhidos, Senhor. Que os nossos aniversariantes, Senhor, sejam abençoados por Ti. Muito obrigada por mais um dia de vida, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber,
adoramos ao Senhor e engrandecemos o nome dele porque ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Então que você nesse momento continue com seu coração voltado para o Senhor, você continue com seu coração voltado em adorar o nome dele, porque o nome dele é lindo, o nome dele é maravilhoso, o nome dele é poderoso, aquele que pode todas as coisas e o nome que está acima de todas as coisas. Amém? No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte de tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória,
concedido, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, Pai. E te entrego este louvor simples, mas feito com amor e carinho, Pai, para sempre engrandecer aquele que é ressurreto, Pai. Te agradeço por tudo e te entrego, em nome de Jesus. Preparando-nos para os nossos momentos de pregação, onde vamos ouvir a palavra de Deus, antes vamos entoar o hino de número 141. Enquanto a Salvador teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver na mera letra além o que, Senhor, nos revelaste em teu imenso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida ao pão és tu, vem, pois assim nutrir-me até entrar no céu, enfim. Amém. Graças e paz, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos aqui mais uma vez para celebrar a comunhão uns com os outros, recomendados assim por Jesus, na última instrução aos seus discípulos, a ceia do Senhor. E nesse tempo também de celebração da ceia do Senhor, um tempo de partilha, um tempo de comunhão, nós também iremos compartilhar um pouco da palavra de Deus, um pouco daquela palavra que nos dá o sustento, que nos alimenta. Certamente nós somos agraciados por Deus porque nós temos esse privilégio. E mesmo eu aqui do lado de cá e você do lado de lá, certamente nós temos algo em comum, que é a nossa fé. É aquilo que nos une, é aquilo que nos sustenta. É nós fazermos, como diz na palavra de Deus, orarmos uns pelos outros. E eu sei, meu irmão, minha irmã, que mesmo nesse período que nós estamos vivendo, nesse ano de 2020, que foi um ano difícil para todos nós, em todas as situações, nós que celebramos, o intuito da igreja é se reunir, o intuito da igreja é se abraçar, é comungar uns com os outros, certamente, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo diferente. Mas não é isso que vai nos impedir de celebrar a Cristo, de celebrar a alegria de estar juntos servindo ao Senhor. E nesse tempo, nesse domingo de celebração da ceia, eu queria compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus que se encontra na Epístola aos Efésios, de Paulo aos Efésios. Nós vamos estar lendo o capítulo 1, versículo 1, até o versículo 10 da palavra de Deus, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e a fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós, outros, e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante eles em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade,
segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém. Tenhamos uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque certamente, ó Deus, a distância não é um impeditivo para que nós possamos celebrar em Cristo Jesus, mas nós celebramos com a nossa fé, com o intuito da nossa esperança de em breve nós estarmos juntos, reunidos em amor em Cristo Jesus. Que esta palavra, que é santa e eficaz, apta para separar juntas e medulas, possa discernir os desejos e pensamentos dos nossos corações, neste domingo celebrativo, onde nós estamos reunidos em Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, é interessante nós reunirmos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, de Covid-19, nós nos reunimos virtualmente. É um tempo, certamente, meu amado irmão e minha amada irmã, que nós separamos para celebrar ao Senhor. Mas nós não imaginávamos que nós iríamos fazer uma celebração da ceia virtualmente, não é verdade? Mas eu queria compartilhar com vocês porque certamente isso não é um impeditivo para que nós nos reunimos com a nossa fé. Interessante que eu ia dizer, porque no ano em que a igreja celebra a unidade, o tema da unidade, cada ano a igreja metodista no Brasil ela celebra um tema, discípulos e discípulas caminham em unidade. Esse é o ano esse é o tema que nós estamos celebrando esse ano como igreja metodista no Brasil. E caminhar em unidade em um ano em que nós estamos vivendo em isolamento social é algo difícil de se acreditar. Mas nós temos alguns compromissos com a Igreja de Cristo, com você que está do outro lado. E eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, nesta carta que nós lemos, vou ser breve na nossa reflexão, para não ficar muito cansativo, demorado, mas eu queria dizer para você que na terceira viagem de Paulo, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele passou quase 3 anos na cidade de Éfeso, e segundo nós encontramos nos relatos aí no capítulo 4, ele diz que ele estava prisioneiro no Senhor. Provavelmente quando ele escreveu essa epístola, ele era uma pessoa que estava preso. E essa cidade, então, de Éfeso, ela se tornou ali um importante centro de trabalho cristão para o apóstolo Paulo. E também na província romana, na Ásia, que hoje pode ser considerada aí como a Turquia. E a epístola de Efésios, meus irmãos, como eu disse, ela foi escrita quando Paulo estava preso, como nós identificamos aí no capítulo 4, no versículo 1. E o assunto principal desta carta, então, é o plano de Deus de fazer convergir as pessoas a Cristo. Esse é o assunto desta epístola. Na dispensação da plenitude dos tempos, a todas as coisas, tanto no céu como na terra, como diz aí no versículo 10 do capítulo 1 que nós lemos. E a epístola, então, ela não vai tratar de um problema particular dos leitores da carta, das pessoas que queriam receber essa carta, mas ela vai trabalhar, de um modo geral, a respeito da igreja e da vida cristã, do discípulo e da discípula de Cristo. E ao contrário do que acontece em outras epístolas, no fim desta não aparece nenhuma saudação pessoal. Ou seja, Paulo escreve essa carta ou essa epístola para todas as pessoas cristãs, incluindo eu e você, que está aí do outro lado. Não é somente recomendado para as pessoas que estão lá na cidade de Éfeso, mas para todos nós. E é bem possível que ela tenha sido, então, escrita não somente para os cristãos de Éfeso, mas também para os de outros lugares. A falta da frase da cidade de Éfeso, entre aspas, no capítulo 1, versículo 1, e alguns dos melhores manuscritos gregos também não encontram essa descrição. Mas eu queria dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, que a fim de tornar então
esse conceito, né, essa epístola, essas orientações de Paulo mais claro, o que quer dizer é a união do povo de Deus. O apóstolo Paulo, ele usa 3 figuras de linguagem que você já deve ter ouvido falar e lido na tua Bíblia, ou estudado em alguns momentos na escola dominical. A primeira figura de linguagem que ele usa é a de um corpo, do qual Cristo é o cabeça. Então ele usa essa figura de linguagem porque o corpo, ele tem uma cabeça e essa cabeça é o Cristo. Diz aí no capítulo 1, versículo 22 e 23. Ele também usa a figura de um edifício na qual Cristo é a pedra fundamental, no capítulo 2, versículo 20 e 21. Todo edifício ele precisa ser alicerçado sobre uma rocha, sobre uma pedra, para que não venham os vendavais, aquela metáfora, aquela parábola que Jesus conta, né, dos 2 fundamentos, para que vindo uma tempestade não venha ruir. Mas um edifício, Cristo ele é a pedra fundamental. E quando nós estamos alicerçados nessa pedra fundamental, certamente nós não ruiremos, nós não nos abalaremos, ainda que as tormentas sejam grandes. E a terceira figura de linguagem que Paulo usa é de um casal, no qual a igreja é a esposa e Cristo é o marido, no capítulo 5, versículo 25 a 32. Então, meus irmãos e irmãs, o que eu quero dizer com isso? Que Paulo usa essas 3 figuras de linguagem justamente para orientar os cristãos a serem alicerçados na palavra de Deus. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, nesse texto propriamente dito que nós lemos, eu queria destacar aqui algumas palavras, rapidamente, porque é um texto que vai nos orientar que o Filho de Deus ele não vive mais no, entre aspas, deve ter, fecha aspas, mas no tem. Ou seja, observamos então de acordo aí com o texto que nós lemos aí no capítulo 1. Eu vou reler aqui para nós, né? No versículo 1, aliás, no versículo 3, diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Olha só. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Querido irmão e querida irmã, não diga que você não é abençoado ou abençoada por Deus. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Nós temos a bênção de Deus sobre nossas vidas. Nós temos as mãos do Senhor estendidas sobre nós, nos abençoando dia e noite sem parar. Independente se nós estamos em caminhos errados, a mão do Senhor está sobre nós, porque nós somos pessoas escolhidas do Senhor, que nós já vamos falar mais adiante. No versículo 4, exatamente, que diz aqui, que nós, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu para um propósito, meus irmãos e irmãs, para nós sermos santos, santas, irrepreensíveis, para que nós sejamos pessoas cordiais, amáveis, que amemos uns aos outros. Essa é a escolha de Deus, que nós sejamos pessoas santas e irrepreensíveis e escolhidos e escolhidas do Senhor. Tem um texto lá no Evangelho de João que diz que não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi vós para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Seguindo aqui a nossa orientação de Paulo aos Efésios, no versículo 5, diz que nós somos predestinados. Eu não queria entrar aqui na doutrina da predestinação, mas o texto diz que nós somos pessoas predestinadas, ou seja, com um destino de servir a Cristo. Nosso destino, meus irmãos e irmãs, quando Ele nos escolhe, nós servimos ao Senhor, nós servimos a Cristo. Não vamos entrar nos detalhes da doutrina da predestinação, mas o texto deixa claro que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus também tem vontade. E a vontade dele é que nós andemos nos seus caminhos, que nós andemos na sua luz, que nós andemos de acordo com o teu querer e a tua vontade. E no versículo 6, meus irmãos e irmãs, nós somos agraciados no amado. Amado aí na tua Bíblia
depende, né, a tradução, mas na minha Bíblia, amado está com letra maiúscula. Nós somos amados no seu Filho Jesus. Então Jesus, ele nos amou. Diz lá o texto, novamente, do Evangelho de João, no capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós somos escolhidos no seu amado, nós somos predestinados, nós somos escolhidos, nós somos abençoados com toda sorte de bênção e nós somos agraciados. Nós estamos na graça do Filho de Deus, na graça do Filho de Jesus. E no Filho de Deus que é Jesus. E nós temos aqui, meus irmãos e irmãs, no versículo 7, que diz assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. A redenção e a remissão dos pecados. Ele nos perdoou, foi Ele quem morreu na cruz por nós, foi Ele que deu a sua vida por nós, para nós sermos remidos. Por isso que eu disse no início dessa mensagem, não importa se nós estamos andando em caminhos tortuosos, mas a mão de Deus está sobre nós, para que nós sejamos remidos, para que nós estejamos os nossos pecados perdoados, para que nós possamos ser lavados pelo seu sangue. Isso, meus irmãos e irmãs, é o maior sacrifício de toda a humanidade, a redenção dos nossos pecados, onde Cristo deu a sua vida por cada um de nós, onde Cristo deu a sua vida na cruz pela vida da humanidade. Nós temos aqui no versículo 9, meus irmãos e irmãs, a revelação do mistério da sua vontade, que diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, a que propuseram em Cristo. Você sabe qual que é a vontade? Você sabe qual que é a vontade de Deus? É que nós andemos de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade de Deus. Se a gente ler lá o texto de Gálatas, os frutos do Espírito, as obras da carne, nós vamos entender qual que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós andamos nos caminhos do Senhor, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. E, meus irmãos, nós estamos chegando ao final dessa reflexão, mas no versículo 11, que nós não lemos, ele diz assim, nele digo, no qual não fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então nós somos herança de Cristo. Você é um herdeiro do Senhor. Você é uma pessoa responsável. Você é uma pessoa responsável por espalhar a palavra de Deus. Você é um herdeiro, uma herdeira do Senhor aqui na terra, meus irmãos e irmãs. Eu queria reforçar que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Você sabe o que faz um embaixador do Brasil nos Estados Unidos, um embaixador do Brasil na China, um embaixador do Brasil em outros países? Ele representa o seu país. E quando Pedro escreve que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, significa que nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Nós temos essa herança do Senhor, herança para representar a Cristo aqui na terra. E finalmente o versículo 3, que também nós não lemos, que diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o Espírito da verdade. Então, meus irmãos e irmãs, nós somos selados por Cristo, nós somos selados pelo Espírito da verdade. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, que isso aqui é apenas um trecho da palavra de Deus, um momento da nossa devocional, da nossa reflexão, mas você pode se aprofundar no estudo dessa palavra, lembrando sempre das figuras de linguagem que o apóstolo Paulo usa, que nessa carta principalmente, que ele usa a figura de um corpo de Cristo, ele usa a figura de um edifício, a qual Cristo é a pedra fundamental, e ele usa a figura de um casal também, a qual a esposa é a igreja e Cristo é o marido, é o esposo. E aí hoje nós temos, nós somos abençoados, nós somos escolhidos, nós somos agraciados pelo amado,
nós temos a remissão dos pecados. Eu queria dizer para você, meu irmão e minha irmã, siga as orientações da palavra de Deus. Nesse tempo de pandemia, certamente nós não podemos nos distanciarmos do Evangelho, distanciarmos da palavra de Deus, porque ela que nos dá vontade de seguir, que nos alimenta, e certamente nós nos alimentamos com a palavra, e agora é o momento de você se alimentar o seu corpo, a celebração da ceia, que é um tempo em que nós vamos celebrar a unidade do corpo de Cristo. Um dos últimos ensinamentos de Jesus era que no dia que o seu povo se reunisse, em memória dele, nós estamos reunidos hoje em memória de Cristo, para celebrar a ceia do Senhor. Que seja um tempo de graça, um tempo de esperança, um tempo de renovo, e que em breve, meus irmãos e irmãs, nós possamos nos reunir novamente em Cristo Jesus em nossas comunidades locais. Que Deus abençoe sua vida. Eu queria ter uma rápida palavra de oração para você, uma palavra de oração sobre a sua vida e sobre a sua família neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse tempo de reflexão. Certamente, ó Deus amado, essa mensagem ela vai chegar aos corações inquietos, aos corações, ó Deus querido, que estão sem esperança. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor é a nossa pedra fundamental, que o Senhor é aquele que selou no Teu Santo Espírito, que o Senhor é aquele que nos redimiu, que o Senhor é aquele, ó Pai amado, que nos agracia com Seu amor, que o Senhor é aquele, ó Pai querido, que nos escolheu. Por isso, ó Deus amado, que o Senhor possa abençoar a Tua igreja reunida neste momento, reunida lá com os membros, irmãos e irmãs, lá na Igreja Metodista, no Tatuapé, a meus irmãos e irmãs na Igreja Metodista, lá em Itaquera, e de todos os irmãos e irmãs espalhados pela face da terra. Que a bênção do Senhor seja sobre esse povo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, e tenhamos uma celebração da ceia em Cristo Jesus. Paz, irmãos e irmãs, mais uma vez nos encontramos via internet para esse momento tão especial do nosso culto de hoje. Espero que você já tenha preparado o seu pão e o seu vinho, juntamente com os seus aí da sua casa, para que possamos celebrar a ceia do Senhor. Você poderá acompanhar a liturgia pelos seus inários. O meu é na página 553. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. E instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremos-nos a Deus em resposta do seu amor. Litania de ação de graças. Elevai vossos corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno e justo de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares te rendemos graças ao Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada ao Senhor Altíssimo. Amém. Oração de consagração. Toda a glória seja a ti, ó Pai onipotente. Pai nosso celestial, obedientes na instituição do teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante da tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que com elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e, por tua infinita bondade, consagre-nos os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição do teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue, para
a todos sempre. Amém. Oração de humilde acesso. Todos. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a aliança, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Gratos pela graça do Senhor que nos sustenta, que nos trouxe até aqui, nós vamos comer do pão e beber do vinho, trazendo na memória tudo aquilo que Cristo fez por nós. Fazer a nossa oração de envio, oração final, e logo após vamos receber a bênção. Pai querido, nós te agradecemos pelo pão da presença que nos fortalece, que nos alimenta. Quero, Deus, rogar da tua graça e do teu Espírito Santo sobre cada um de nós, que possamos ser enviados como testemunhas, Senhor, do teu amor e da tua graça. Que o teu cuidado possa estar sobre cada vida presente nesse momento. Também rogamos ao Senhor pelos pedidos de oração que a hora apresentamos diante do teu trono da graça. Que o Senhor possa conceder da tua bênção, do teu cuidado, da tua provisão divina sobre cada vida que apresentamos agora diante do Senhor. Concede-nos, ó Deus, da tua presença e da tua companhia, para que possamos juntos superar todos os momentos difíceis que ainda haveremos de enfrentar. Cuida de cada família que agora nos assiste, que compartilha conosco deste momento. Abençoe, Senhor, aqueles que estão entristecidos pela perda dos seus queridos. Cuida, Senhor, daqueles que estão com problemas de saúde, que o Senhor possa enviar a unção da cura, que o Senhor possa enviar o bálsamo da tua presença sobre cada coração entristecido nesse instante. Rogamos a Deus pela vida da tua igreja, que possamos permanecermos fiéis a ti, em qualquer que seja as circunstâncias que possamos enfrentar. E agora, Senhor, rogamos que a bênção de Deus Pai, que o amor do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo possa guardar os nossos corações e as nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa transmitir essa bênção do Senhor para todos aqueles que estão com você, para todos aqueles que você irá encontrar essa semana. E que você nos ajude, pela tua graça e pelo teu cuidado. Nós deixamos o nosso abraço também aos irmãos da Igreja Metodista do Tatuapé. Que Deus, do mesmo modo, possa fortalecer a cada um de vocês, guardá-los e protegê-los. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, ninguém é como
as estrelas.